Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Aqui, como sempre, o professor Eduardo, trazendo mais conteúdo acadêmico para vocês, para auxiliar nos seus estudos, para te ajudar a ampliar seu senso crítico, analítico e perceptivo da sociedade, através, dos ensinos de humanas, e também com ensinos de matemática básica, exatas. Tudo isso com o objetivo de lhe tornar um cidadão mais efetivo na sociedade, né? E principalmente te ajudar nos seus estudos, já que se trata de um canal acadêmico, um canal voltado para o meio estudantil. Dito isso, eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição, sua divulgação, porque é dessa forma que você ajuda o canal ele ser reconhecido pela plataforma do YouTube. É dessa forma que você me motiva a permanecer aqui como professor consultor, te auxiliando em todo esse projeto. Sem mais delongas, hoje nós trazemos mais um assunto para o nosso tópico de filosofia. E hoje nós vamos mostrar o ponto de vista filosófico da sociologia. Vou até aproveitar e colocar na nossa playlist, né, essa aula, tanto na nossa playlist de filosofia como de sociologia. Porque isso aqui vai abordar as duas áreas do conhecimento, tanto a filosofia como a sociologia. Mas vamos lá, mostrando o ponto filosófico da sociologia, ou de que forma a filosofia ela entende, né, todo esse padrão, essa abordagem sociológica, essa abordagem da atividade do ser humano em sociedade. Então, de cara, com tudo que a gente já viu em sociologia a gente está estudando a formação social, né, do indivíduo e a aplicação das instituições em sociedade. Para mais detalhes, dá uma passadinha lá na nossa playlist de sociologia para uma revisão e ficar mais a par do assunto. Então, a sociologia é um estudo sistemático e científico do desenvolvimento, da estrutura e do funcionamento dos grupos sociais e da sociedade. Intelectuais, durante toda a história, sempre se interessaram em saber como a sociedade funciona. Platão, por exemplo, em A República, tentou especificar a organização da sociedade perfeita. Ele tentou idealizar o que seria um padrão perfeito de sociedade. Porém, somente no século XIX, com a obra de Auguste Comte e depois de Herbert Spencer, que a sociologia surgiu como uma disciplina acadêmica distinta das outras, né? Porque até esse período só se entendia como ciência acadêmica a astrologia, a física, a matemática, as ciências naturais. Enfim, não entendia-se o comportamento social, o estudo do comportamento social, como uma disciplina acadêmica, como algo a ser estudado. E essa barreira só é quebrada no século XIX. E desde então jamais houve acordo geral dentro da disciplina a respeito de qual seria o melhor caminho a seguir na tarefa de analisar a sociedade. O que presumivelmente motivou a observação de Henri Poincaré de que a sociologia é a ciência com o maior número de métodos e a menor quantidade de resultados. Assim, no final do século XIX, Emile Durkheim preconizava que fatos sociais, como, por exemplo, os índices de suicídio, deveriam ser analisados como se fosse algo sujeito à influência de outros fatos sociais, e não uma coisa própria do ser humano. E no caso dos suicídios, né, esses fatos sociais seriam o nível ou o índice de integração.
o nível de integração do indivíduo na sociedade, ou de que forma a sociedade tinha influenciado o indivíduo a cometer o suicídio. Durkheim concebeu a sociologia como uma ciência positivista, e seu objetivo devia ser examinar relacionamentos semelhantes a leis entre os aspectos mensuráveis da sociedade. O opositor a ele, Max Weber, insistiu em que a sociologia devia ser a respeito de algo além disso. Ela também deveria observar os significados que os indivíduos atrelam às suas ações. Em outras palavras, a sociologia, segundo Weber, devia buscar o entendimento interpretativo da ação social. O que ele quer dizer com isso é que a sociedade ela deve ser interpretada pelo comportamento do indivíduo e de que forma esse indivíduo ele se comporta diante das instituições que formam a sociedade. De tudo isso, a falta de acordo entre os sociólogos levou algumas pessoas a supor que a sociologia não seria uma verdadeira ciência. Ironicamente, muitos sociólogos concordariam com esse argumento, mas negaria ser esse o problema, porque não é pelo fato de não se chegar a um acordo que uma determinada matéria ela não pode se tornar ciência. Haja vista que é da falta de acordo, é a falta de concordância que leva os padrões científicos a criar suas teorias. Então, na maioria das vezes, por via de regra, é a falta de um consenso que leva os pesquisadores a se debruçar sobre um assunto para que ele chegue próximo de um acordo. E onde muitas das vezes trabalhadores da mesma área científica eles vão se debater, eles vão se questionar, eles vão argumentar contra. Então não é pela falta de concordância que um assunto ele deixa de ser matéria acadêmica. E de fato, alguns chegaram até a sugerir que o comportamento humano estaria, em princípio, fora do alcance do método científico. Porque os que parecem padrões regulares de comportamento social, na verdade são subprodutos da maneira como o indivíduo interpretam, entendem e organizam o fluxo de experiência social, além de responder a ele. Então essa complexidade e a falta de um método específico, isso é do próprio ser humano, porque o ser humano é o ser mais complexo que existe no mundo. Porque nós somos dotados de sentimentos, de comportamentos, de índoles. A nossa natureza racional, a nossa possibilidade de racionalizar, e essa racionalização junto com o instinto humano de sobrevivência é que molda o comportamento. E muitas vezes, por mais que as pessoas se assemelhem-se umas às outras, mas elas têm pontos distintos de comportamento. E esses pontos distintos de comportamento, isso é adaptado às instituições sociais. Então, por isso essa grande dificuldade de se encontrar um padrão de comportamento, já que ninguém se comporta da mesma forma, mas somos doutrinados a obedecer certos sistemas. É diferente. Obediência e comportamento não quer dizer as mesmas coisas. Talvez exista algo em comum à maioria das abordagens sociológicas. Elas tendem a manifestar certo compromisso com aquilo que Leda Cosme e John Todd chamaram de método da ciência social padrão. Esse método afirma que a mente não tem nenhum conteúdo específico, que é simplesmente a máquina dos fins gerais, ajustada para tarefas como o aprendizado e o raciocínio. E por isso, tudo que for encontrado na mente humana veio do exterior, do ambiente e do meio social. A consequência desse compromisso são de longo alcance quanto aos tipos de explicação que contam como propriamente sociológicas. Isso porque quase todos os estudantes de sociologia aprenderão que a biologia,
desempenham um papel muito pequeno ou nulo na determinação do comportamento humano, porque houve um dado momento em que tentaram explicar o comportamento humano pela via biológica, e isso não é possível, porque a mente humana ela tem, ela tem algo de dinâmico que a biologia não explica. E se existem conflitos na sociedade, então eles não devem ser explicados em termos de categorias que se referem à predisposição inata em relação à agressão. Entende que o comportamento agressivo de um ser humano, ele não tem explicação na biologia. Ele tem explicação, na maioria das vezes, pelo instinto de sobrevivência. Antes devem ser vistos mais como a função de uma perturbação no sistema normativo da sociedade, ou como resultado de algum conflito fundamental de interesses entre grupos sociais opostos. Então isso aí explica, quando eu digo, o instinto de sobrevivência. Porque se você tomar como base a nossa sociedade capitalista, onde você precisa de dinheiro para sobreviver, né? É do dinheiro que você compra sua vestimenta, sua alimentação, que você paga suas contas. Então você tem que lutar, entre aspas, para ter dinheiro, para arcar com essas despesas, para manter um nível de conforto, um nível de dignidade. Então, quando eu digo vai à luta em busca de dinheiro, é ir trabalhar, é ir disputar no campo de trabalho. E muitas das vezes, quando você vê esse dinheiro ameaçado, ou quando você vê esse dinheiro subtraído, que consequentemente vai subtrair também do seu nível de conforto, então aí vem o instinto de agressão, que a biologia ela não consegue explicar. Isso é da mente humana, é algo psíquico, que talvez a psicologia ela explique, mas a biologia não. E tocando nesse assunto da psicologia, como a emergência da psicologia evolutiva, até esse compromisso com o modelo de ciência social padrão, ela é ameaçada. Na verdade, mais do que isso, a própria disciplina da sociologia está sob ameaça. Isso você olhando para um futuro de daqui a 20 anos. Porque na medida em que o nosso entendimento sobre a mente, olha aí a questão da psicologia, o estudo da mente, a partir do momento que esse entendimento da mente humana ele aumenta, a área das explicações sociológicas distintivas do comportamento humano ela diminui. Porque hoje, com a neurociência, com as ressonâncias, então muito do comportamento instintivo humano ela tem sido explicado pela psicologia. E assim, não está absolutamente descartada a possibilidade de que a sociologia seja apenas mais uma subdisciplina da neurociência. E isso até o final do século XXI, já que a tecnologia científica ela tem evoluído muito, então vai chegar a um certo ponto que a sociologia ela vai deixar de ser uma matéria distinta e ela vai passar a ser uma matéria dentro da psicologia ou dentro da neurociência, já que muito do comportamento humano dentro da sociedade ela vai ter suas explicações pelo estudo da psicologia. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like. Se caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos alimentar esse debate e eu tentar, tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam de que conhecimento é poder e conhecimento adquirido ele deve ser colocado em prática. E espero ver vocês aqui numa próxima oportunidade.